Olá pessoal, eu estou aqui na fábrica da Western Piccoloto, onde também fabrica a linha da botas Alabama Boots. Isso mesmo, Alabama Boots, vestindo você que gosta do estilo country, do estilo sertanejo com muita qualidade. Eu uso e indico a Alabama Boots e também trabalhando agora com a linha de botas personalizadas. Adquira a sua Alabama Boots. E o meu convidado especial do podcast de hoje é nada mais, nada menos que ele, um grande comunicador e um grande amante dos esportes equestres, em especial do laço comprido, Odemar Ottobelli, ou melhor, Ottobelli, como assim é carinhosamente conhecido e chamado por todos os laçadores do estado de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por você estar aqui hoje, Ottobelli, é uma grande satisfação e uma grande honra ter você como um dos meus convidados para participar do podcast Simone Chucra no Universo Sertanejo. Simone, você não imagina a alegria minha quando eu recebi esse convite, já que a gente se identifica tanto, né? É verdade. Com o esporte equestre. Não te conheço há tantos anos, mas quero aqui, já antes de falar do esporte especificamente, elogiar a sua atuação como vereadora. Obrigada. No município de Água Clara, vereadora muito atuante, vereadora do povo. E é isso que nós queremos e é dessas pessoas que nós precisamos. Então, uma alegria enorme estar aqui para tentar trazer aí para aqueles que lhe ouvem, para aqueles que lhe assistem, um pouquinho da minha história e da história do laço comprido no Brasil. E o mais importante de tudo, antes de ser vereadora, poder levar o conhecimento, levar a história da cultura do nosso estado ao alcance de todos, né? Porque hoje a internet rompe barreiras, chega ao alcance de pessoas que talvez não é desse meio, tem uma curiosidade de talvez conhecer e através da TV, perde um horário específico. Então, através do podcast, ela pode ter ali, digitar o tema que ela quer assistir e automaticamente ter ali em tempo real o conteúdo que ela quer assistir. Então, para mim é uma honra imensa ser uma das pessoas que apoia, incentiva a cultura, o esporte, tudo que envolve o meio sertanejo. Muito grata mesmo com a sua participação aqui. Eu tenho certeza que o nosso programa vai ser pequeno demais, porque você é um grande comunicador, eu não fico para trás e a gente vai ter muita coisa legal para levar aos nossos espectadores, aos nossos ouvintes, às pessoas que estão assistindo lá do outro lado, né, Ottobelli? Exatamente, eu acho que muitos assistem aí parcialmente algum evento equestre e não sabem, não têm conhecimento. Não conhece as regras. Não conhece as regras, não sabe como funciona. Já, claro, tem aqueles que conhecem tudo, aqueles que já são amantes do laço comprido, principalmente o esporte que eu mais me dedico, dos esportes equestres. Então, esses, claro, já vão saber do que nós estamos falando. E aqueles que ainda não conhecem poderão ter um pouquinho mais de conhecimento sobre esse esporte que, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma, o laço comprido hoje é o esporte que mais cresce no Brasil e é o esporte intitulado como o esporte da família brasileira. E o esporte que une, né? Une, exatamente. Por que o laço comprido une? Porque ele leva do bisavô até o bisneto. É verdade. Então eu assim me emociono quando eu trabalho na locução, quando eu estou fazendo, por exemplo, a categoria que o CLC criou, que é a categoria fraldinha, uma categoria de crianças, de meninos e meninas que ainda não completaram 10 anos e já estão laçando a cavalo. E laçam muito bem, por sinal, muito né? Muito bem. E me emociono muito mais quando eu vejo um avô laçando com o seu neto, o pai laçando com o seu filho, né? Eu não tive o prazer de laçar com meu filho porque eu só treinei e não entrei nesse esporte. Eu me dediquei mais à parte de locução e à parte de organização do esporte. Então, mas vivi muitas vezes a emoção de eu estar narrando a conquista do meu filho nos prêmios, né? Então, isso é importante demais. Então, assim, como união de família, como envolvimento de família,
tenho certeza absoluta que o laço comprido hoje lidera em relação aos demais esportes, como esporte de família mesmo. Ah, legal, Otobelli. Tem várias curiosidades, inclusive uma descoberta que eu fiz hoje, que eu quero que você me fale um pouco mais sobre o tal de laço comprido técnico. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, certo. Porque agora eu quero saber um pouquinho da trajetória e da história da sua vida. De onde veio o Otobelli? Quem é o Otobelli? O Otobelli tem uma história muito longa e muito diversificada em relação à minha vida pessoal. Eu sou filho de agricultor minifundiário lá no Rio Grande do Sul, numa região íngreme, né? Uma região de altos e baixos, onde se brinca lá que a gente planta de espingarda e colhe de laço, né? Região acidentada. Então eu sofri muito com meus pais na roça. Depois eu fui levado para um seminário, fui estudar para padre. Uma tia minha era freira, achou... Não sabia disso. Mas aí a gente descobriu, eu sempre brinco que queriam me fazer um vigário e me fizeram um vigarista, né? Brincadeira à parte, mas a gente viu que não era para a vida da gente, se quiser casar, é claro. Mas enfim, eu estudei no seminário em Caxias do Sul, a região muito desenvolvida, a região da colônia italiana. Voltei para minha terra para ajudar meu pai na roça, trabalhava de dia na roça, fazia o segundo grau à noite. Me formei no segundo grau ainda trabalhando na roça, fiz minha faculdade de educação, faculdade de férias, em Juí, Rio Grande do Sul. Sou formado em letras, por isso que gosto de falar e escrever, gosto de escrever muito. E depois de formado, eu recebi meu primeiro emprego como professor, de 5ª a 8ª série, numa escola municipal com um contrato estadual e um contrato municipal. E com muita insistência, minha esposa insistiu que eu fizesse o concurso para o Banco do Brasil. E no ano de 80, então, eu assumi no Banco do Brasil da minha região. E de lá, para mim fazer carreira, para poder proporcionar uma faculdade... Isso ainda lá no Rio Grande do Sul. Aí, para mim poder proporcionar uma faculdade decente para os meus filhos, porque colégio de interior, ninguém consegue uma federal, né? Federal, infelizmente, eu sou sincero, é para rico ou para quem consegue fazer cursinho ou para quem é super inteligente. Mas, enfim, nessas minhas andanças de banco, eu também prejudiquei bastante minha família, porque em 98 minha filha veio fazer fonoaudiologia na UCDB e ficou sozinha aqui, uma menina, sozinha não, acompanhada numa pensão de mulheres, mas ficou uma menina de 17 anos da capital, do Mato Grosso do Sul. Nossa Senhora. E eu voltei para continuar meu trabalho. No ano de 2000, eu consegui uma promoção para a Agência Centro do Banco do Brasil aqui de Campo Grande, aí ficou meu filho. Então a sua vinda do Rio Grande do Sul para o Mato Grosso do Sul foi em 2000? Foi em 2000, em função do Banco do Brasil. Mas já antes disso, em 94, numa pequena cidade chamada Saldanha Marinho, no Rio Grande do Sul, eu comecei a ajudar nos rodeios, prova de laço. E um dia desses, um compadre meu se apertou lá no microfone e falou: tu tem que pegar para mim aqui uns minutos, eu preciso sair. Mas eu não sei fazenda, mas você aprende. Se vira. E a partir daquele dia, o Otobelli permaneceu como locutor até hoje. Nasceu locutor. E o que mais me orgulha também, Simone, é que durante essa trajetória de locutor, eu consegui dar oportunidade para mais meninos, né, jovens que queriam entrar nessa área. E para surpresa minha, antes da pandemia, no último Brasileirão que aconteceu aqui no CLC, eu recebi um dos meus alunos, que é um dos melhores locutores do Brasil hoje. Olha! Com muitas lágrimas nos olhos, ele quis fazer uma entrevista para me agradecer sobre a oportunidade. Como tiveram outros aqui no estado que estão surgindo, que eu também já dei oportunidade, que eu acho importante. É gratificante isso, né? É gratificante e nós precisamos aprimorar, né? Mas continuando um pouquinho da história, em 2000, chegando aqui, eu tive que eu não conseguia entrar diretamente na locução, aí comecei a fazer os trabalhos nos CTGs, né, nas disputas dos CTGs, para depois, então, me encaixar nas demais provas de laço aqui. E foi do interior, que depois daqui eu fui gerenciar a agência do Banco do Brasil de Brasilândia, onde eu morei 7 anos, e foi lá que surgiu o primeiro circuito do Brasil,
Porque o prefeito descobriu que eu mexia Lá em Brasilândia. em Brasilândia, porque daí no ano de 2005 eu fui a Brasilândia. Trabalhei na agência Centro 2000 a 2003, fui gerenciar como gerente de administração da agência Avenida Bandeirantes aqui em Campo Grande, e em 2005 eu assumi a gerência em Brasilândia. Bom, aí então o banco te levou e, consequentemente, você abraçou o laço e fortaleceu o laço cumprido nesses municípios onde você atuou. Exatamente, porque a gente via que era o esporte que estava crescendo e via que era esse esporte que nós falamos que unia. Então, era interessante que tivesse um incremento. E o prefeito, claro, ele politicamente ele teve interesse também nessa área de crescimento desse esporte. Sim. Aí me convidou, juntamente com 2 secretários lá do município, para a gente organizar. Vocês podiam organizar um campeonato de laço comprido. Aí eu falei, mas doutor Antônio, campeonato para mim... O doutor Antônio era o prefeito, que é o atual prefeito de... Primeira administração dele, né? Primeira administração dele. E ele é meu correligionário, ele é do MDB também. Exatamente, eu sei disso. Que legal. E claro, futuro político brilhante da parte dele, sua também, tenho certeza absoluta. E aí o doutor Antônio, eu falei, doutor Antônio, mas campeonato me traduz muito para o futebol. Eu posso mudar o nome? Pode. Vamos colocar Circuito Municipal do Laço Comprido. E a prefeitura, com o apoio da Câmara, a prefeitura premiava os prêmios dos campeões do final do ano. Então, aí surgiu então a questão do circuito municipal. Como muita gente de fora, inclusive do seu município, toda a região do Bolsão, queria participar, no ano seguinte passamos a circuito intermunicipal de laço comprido, com todas as prefeituras participando com alguma coisa de valor também para a premiação. Legal. A partir daí, o pessoal de Araçatuba participava com a gente também, tornamos o circuito interestadual. Que já cresceu, né? Cresceu muito. Aí no ano de 2010 é que surgiu o CLC, que é o circuito de laço comprido que aprimorou. Que hoje tem o Parque do Peão, que no futuro você vai conversar com os proprietários, provavelmente. Faço questão de tê-los aqui em breve para falar sobre o CLC. Mas então surgiu daí, né? Daí surgiu o primeiro circuito, né? Em 2005 para 2006. Porque aquela região do Bolsão Sul-Mato-Grossense, nós também carinhosamente chamamos da região da divisa, né? Lá na minha região. Na sua região. Lá o pessoal não pratica o laço comprido em equipe. Então, lá é individual ou dupla. Então, não existe participação da Federação de Laço Comprido. Sim. Que também, a gente tem muito que falar sobre a Federação, que a Federação, ela engloba todo o Estado, né? Ela movimenta todo o Estado, todos os municípios, com uma estrutura fantástica nas provas de laço que a gente tem aqui no Estado, em função da Federação de Laço Comprido. Então, lá nunca existiu federação. Aí, quando a gente chegou lá, era muito desorganizado, estava engatinhando. A gente, graças a Deus, conseguiu dar um impulso. E também trabalhando com os meios de comunicação. Eu escrevia uma coluna semanal para o Jornal da Cidade, eu fazia uma página de esportes no Jornal da Cidade, e toda a festa de laço que acontecia, eu fotografava e fazia as matérias. Então, ajudou nesse crescimento. A fomentar, divulgar, fomentou muito, né? Então, hoje você sabe, claro que teve o problema da pandemia que nos prejudicou muito, né? Prejudicou muito, bloqueou tudo. Mas está se retomando as grandes festas no país inteiro, né? O CLC, por exemplo, durante esse ano, realizou diversas etapas do Laço Comprido, mesmo em período de pandemia. É óbvio que naquele momento mais crítico da pandemia foi cancelado alguns eventos, mas enquanto estava voltando à normalidade, tinham toda aquela técnica, aquela exigência de biossegurança, uso de máscara, mas existiu algumas etapas mesmo em período de pandemia no CLC, não teve? No momento que as autoridades sanitárias permitiram, né? Dentro daquilo que era exigido, né? Em relação à pandemia, fez-se algumas festas. Eu, inclusive, durante um desses eventos, contraí Covid também, né? Nossa! Vários colegas, de 8 locutores que nós trabalhamos no CLC, 6 deles tiveram Covid, né? E como que foi para você essa foi um situação? susto, na verdade, né? Porque eu não fiquei mal, eu fiquei hospitalizado 7 dias, mas sem uso de oxigênio, sem
muita preocupação. Mas Menos a preocupação, quando você faz uma tomografia e o médico fala que seu pulmão está 60% tomado pelo Covid, você começa a rever sua vida, né? Sim. Você faz um longo exame de consciência e até se pergunta, por que será que eu estou trabalhando tanto? Mas a vida da gente é assim, né? Então, volta ao antepassado, né? Fala assim, nossa, mas eu já trabalhei tanto na vida, eu preciso disso. Mas a paixão pelo esporte é diferente, exatamente, né? Você falou a palavra certa, é a paixão, porque eu sou uma pessoa já razoavelmente aposentado, sou corretor de imóveis também, tenho áreas do meu filho, o Rancho Yucumã, que a gente ajuda também, que está progredindo muito, em 4 anos a gente já tem uma estrutura fantástica, nós trabalhamos muito com a raça do cavalo crioulo, a comercialização, o preparo, né? Temos os clientes, é hotelaria 5 estrelas para animais de qualquer tipo de esporte, né? Então, a pandemia nos fez refletir, mas ao mesmo tempo, como a gente tem a paixão por esse esporte, não vai parar com isso aí, né? Não, então, sem eu acho dúvida. E eu sempre falo assim, trabalhar é saúde, né? E através das dificuldades que vem também os desafios e faz com que a gente sobressaia em algumas situações e se torne cada vez melhor, né? Eu penso dessa forma. Exatamente. As dificuldades nos ensinam a nos fortalece e nos ensinam também às vezes até mudar um pouco a trajetória, valorizar talvez algumas coisas que a gente deixa de valorizar, né? Mas uma coisa é certa, eu assim procurei sempre nunca prejudicar muito minha família, né? Tentar com que a família acompanhe quando não pode acompanhar, mas a família nos apoia, isso que é importante. Eu acho que a partir daí é que você vê que você pode seguir com a tua trajetória tendo um apoio familiar, né, Simone? E eu acho que isso é muito importante, né? E o laço comprido, ele retrata bem isso, né? Porque vemos nas provas de laço a família toda que laça. A mãe, o pai, o filho, exatamente. Né? Eu já vi várias famílias que é a família toda laçando. Então, assim, o esporte classe A, que é o laço comprido, é um esporte que, além de unir a família, une amigos, une pessoas que às vezes não se conheciam, mas passaram a se conhecer e criar também um laço de amizade através desse esporte. Eu só queria fazer uma observação, Simone, assim, eu sou um pouco saudosista do tempo que eu comecei no ano de 94 com o laço, em que as equipes laçavam por troféu. Só que a gente não pode ser masoquista de não querer acompanhar um mundo mais moderno, e a gente tem que acompanhar. Então, a diferença é muito grande daquela época para hoje, porque hoje são eventos com premiação milionária. Haja visto que teve rodeio de 1 milhão no Mato Grosso. Há 2 semanas atrás, em Rolante do Rio Grande do Sul, R$1 milhão em premiação. Meu Deus! Força A, foram R$500 mil de prêmio. Funcionava da seguinte forma, todos os inscritos, foram 188 inscritos, que pagaram R$10 mil cada um de inscrição para concorrer a esse 1 milhão no todo. Nossa. E aqueles laçadores que fizeram 30 pontos das 30 armadas jogadas, que não erraram nenhuma, foram para uma Força A. Concorreram a 500 mil. Depois teve a Força B com 29 armadas, se não me engano, 250 mil. A Força C com 28 armadas, 100 mil. E a Força D com 27 armadas, 50 mil. Bom, foram dadas, para você ter a ideia do nível que está o laço comprido hoje no Brasil. De 30 armadas, tivemos, se não me engano, 88 pessoas, 88 laçadores. De 100 e? De 188, tiveram 88 que acertaram as 30 armadas na sequência, era volta corrida. Claro que era gado aspado, o Rio Grande do Sul tem essa peculiaridade que a maioria dos eventos é com gado aspado. Para quem não sabe, explica pro pessoal o que é gado aspado. O gado aspado é o gado que tem guampa, né? Que tem as aspas. Porque aqui no Mato Grosso do Sul, a maioria dos eventos é com um gado mocho, né? Principalmente tem o gado Nelore, que é um gado mocho, um gado mais nervoso, né? Então, é claro que é muito mais... veiaco, né? Mais veiaco, é o termo certo, mais veiaco. Mas assim, depois, para decidir quem seria o campeão da Força A,
foram dados mais 89 voltas. Meu Deus do céu, quantos E você dias de sabe prova de quantos laço? sobraram ainda das 89 voltas? 13, 12 ou 13. Repartiram os 500 mil em 12 ou 13 laçadores, porque amanheceram na segunda-feira também laçando. Todo mundo cansado. Todo mundo cansado, 24 horas laçando. Aí também entra outra peculiaridade do laço comprido, que hoje o laçador precisa ter um animal bem preparado fisicamente, porque se esses laçadores profissionais, a maioria profissionais, não tivessem animais bem preparados fisicamente, Mais atletas, né? isso não teria suportado Com certeza. todo esse tempo, todas essas armadas. Então eu só coloquei esse parênteses do nosso bate-papo para mostrar que o laço mudou muito. Sim. Ele profissionalizou muito. Tem pessoas que vivem do laço, né, Tobério? Tem pessoas que vivem do laço e isso é emprego direto e emprego indireto também. E por que houve um prejuízo enorme com a parada do laço, com a pandemia? A pandemia prejudicou todos os setores, Sim. mas o esporte também, porque muitas pessoas vivem em função do laço. Tivemos a entrevista com o Mozart, que trabalha no manejo. Exatamente. Né? Consequentemente, ele foi impactado de alguma forma, porque se não houve prova, o trabalho dele não foi ofertado. Não né? teve receita. Então, Não teve receita para sua família. você tem razão. Então, Até a questão do comércio do cavalo também no estado, né? Exatamente. Pode ter dado uma Mas impactada. assim, apesar de o laço ter tomado um rumo, o laço comprido ter tomado um rumo, de ter muitos que vivem só do laço, laçando, profissionais do laço, apesar dos prêmios milionários, R$1 milhão de É prêmio, muito dinheiro, né? agora está surgindo um movimento aí para movimentar, redundância, movimento para movimentar, mas em todo caso nós somos chucros, né, Chucro? Estamos entendendo o quê? Então, apesar disso, a gente sabe que o esporte continua familiar. Ainda existe a possibilidade, através dos clubes de laço, através dos nossos carapé. A festa menor no interior é conhecida por carapé, porque existe o baile carapé no sábado à noite, existe o carapé, Dançar no um domingo à forrozão. tarde. Por isso que as famílias também gostam, né? Porque vão... Eu aprecio também. Vão para laçar, vão para dançar, vão para se divertir. Então, eu falo assim, apesar desses laços milionários, ainda permanece o nosso laço menor, o laço do clube menor, o laço da família. Os mais tradicionais, digamos, isso que né? é importante. Então, assim, eu acho que nós crescemos demais no Brasil. Eu comparo o Mato Grosso do Sul, não tenho medo de falar, isso eu tenho falado várias vezes. Sim. Que nós aqui, o laço comprido, está muito melhor do que o futebol. E olha que eu sou apreciador do futebol. Sem dúvida. Sou apreciador do futebol. Eu gostaria de estar aqui no Morenão assistindo uma Série C, uma Série B, um sonho de uma Série A, mas não acontece. Eu já fui assistir clássico comerário aqui, eu sempre brinco, com 300 pessoas, 299 é mais eu. Eu brinco assim, né? Porque o esporte, caiu muito o futebol aqui, Sim. que é o esporte da massa brasileira, Sim. né? Eu faço essa comparação, não denegrindo o futebol, muito pelo contrário, gosto, assisto muito na TV, praticava esse esporte até bem pouco tempo também. Mas eu faço a comparação para dizer o quanto o laço comprido tá crescendo, tem a né? sua fatia no nosso esporte aqui do estado e do Brasil inteiro, né? Com certeza. Eu sou suspeita em dizer, porque eu sou apaixonada pelo meio sertanejo, gosto de laço, embora foi um dos esportes mais difíceis no meu ponto de vista. Sim. Porque já montei em boi, já corri 3 tambor, agora no laço não dei conta. Não dei conta, porque assim, você tem que ter destreza, tem que ter, né, tem que ter mira, não sei, eu já tentei um monte de vez, os meninos lá de Água Clara, do Clube de Laço, principalmente o Danielzinho, que tem uma paciência de Jó, tentou, incentivou, e eu, não vai, Daniel, então assim, eu acho lindo o esporte, mas não é pra mim. Mas Simone, eu vi assisti ontem um vídeo de um menino que hoje ele está com 13 anos, nós tivemos o prazer de recebê-los aqui em nosso rancho, quando eles subiram para um duelo, esse duelo milionário lá do Mato Grosso, chama Alan Coutinho. Ele tem 13 anos e foi um dos 12 ou 13 que repartiram o R$500 mil. O pai dele largou
deixou o emprego dele para cuidar da carreira do filho. A mãe acompanha também, mas a mãe está na área porque é veterinária, né? O pai dele é psicólogo. E 13 anos? 13 anos hoje. Eu assisti um vídeo dele ontem, laçando um criolaço lá em Esteio, na Expo Inter, laçando um criolaço com 5 anos de idade, a cavalo, 5 anos. Foi uma coisa muito bonita de ver esse vídeo. O pessoal mostrou esse vídeo de quando ele já estava começando laçando ao lado da... Na verdade, a mãe dele, quando estava gestante dele, laçava. Ele já estava Laçou até 20 dias antes dele nascer. Mas, então, gente... Eu acho que esse já... Tá no sangue, segundo é ela, segundo ela falou nessa reportagem que eu assisti ontem, ela acha que ele até já laçava com o cordão umbilical. Não tenho dúvida disso, não tenho. Então, assim, por isso que cresce, né? Imagina como... Eu acho que laço é dom. O que você me fala? É dom e também, assim, primeiro eu acho que é amor ao cavalo, né? Ah, sim, sem dúvida. Você na montaria em touro que você praticava, a estrela é você, a montadora, mas o animal tem que ser bom, né? Sim. O animal é selecionado, o animal tem que te ajudar, não é isso? Exato. Vocês estão falando certo. O laço é muito treino, é muita dedicação, mas é uma interação do ser humano com o cavalo, né? Tanto é que veja como o cavalo também é usado para terapias, né? Sim. Quantas terapias são feitas, né? Quanto tipo de terapia? Como ajuda crianças, pessoas a se recuperarem, estabelecer, eliminar algumas sequelas, né? Na relação com o cavalo. Então, eu quando vejo a netinha mais nova, a minha netinha mais nova com 3 anos, quando eu vejo lá... Daniel? Do Daniel, filho do Daniel. Porque eu tenho um neto e uma neta da minha filha e 2 netas, filhas do Daniel. Então, quando eu vejo minha netinha com 3 anos abraçando, beijando o cavalo e tratando o cavalo, a égua ali se identificando com ela, recebendo o carinho, começa por ali. Eu acho que a relação já começa ali. Então, essa interação do ser humano com o animal e depois o gosto por aquele esporte. Você falou que teve dificuldades para praticar. Muita dificuldade. Então, eu acho que a busca da perfeição, a busca do acerto, a busca de ser campeão, a busca do prêmio é que vai ser um incentivo sempre, né? Para as pessoas procurarem e chegarem no máximo, no auge da carreira em relação a esse esporte. Sim. Mas independente de você buscar, né, o prêmio, que é o objetivo de todo mundo, quem não gosta de ser premiado, independente disso, é essa reunião, né? Com essa certeza. junção. E ó, que curioso, que legal. Esses dias teve uma provinha lá na Estância Paniágua, em Água Clara, o nosso amigo Rafael. Ele fez a provinha, foi super bacana, 2 dias de festa. E as meninas, a mulherada se reuniu lá, falou assim, vamos participar só nós mulheres e tal. E eu, embora não saiba laçar, não tenho destreza pra isso, sou muito participativa, gosto de participar. Eu falei, então vamos que eu vou correr também. Já peguei um cavalo que eu nem conhecia, fui. Tipo assim, uma armada foi no pescoço, mas tá bom, pra quem não sabe laçar já tá ótimo. Mas assim, só o fato de você estar no meio, participar, jogar uma corda e ter a adrenalina ali das pessoas estar te vendo você no meio, é diferente, né? É diferente. E eu vejo nas arquibancadas aí do CLC, quando chegam as grandes finais, né? Que o pessoal agora já está permitindo que assistam na arquibancada novamente. E eu vejo, então, que todas as famílias saem do acampamento para acompanhar. Quando são as crianças, são as categorias menores, então, para acompanhar os filhos, os netos, o sobrinho, o afilhado, seja lá quem for. E também quando os adultos estão decidindo as taças, todas as famílias ali, as torcidas de cada clube, de cada equipe, no caso, né, vibrando. É muito bacana isso aí, essa vibração é bacana. Isso nos traz um alento, né? Nos traz alegria, vendo as pessoas alegres, vibrando. Claro, nem todos saem vencedores, né? Com certeza. Sai com frustração. Mas é tudo, né? E outras categorias é a mesma coisa. Por exemplo, no rodeio, que eu sou apaixonada por rodeio. Entra 30 peões numa disputa para 5 vagas. Então, todo o esporte é assim, né? Em todos os setores. Exatamente. Os melhores serão premiados. Serão premiados. Serão melhores. Então, se você quer ser premiado, que você se torne o melhor, não é? E esse esporte,
que nem o laço comprido também, eu já mencionei rapidamente no início, ele se aperfeiçoa muito com o instrumento que você usa, que é o laço, né? Se você olhar a história lá atrás, laçava-se com um laço grosso de couro, parecia uma corda, né? Trançado à mão e tal. Hoje não. Hoje o laço é chumbado, quer dizer, uma parte dele com chumbo para dar aquele peso. Uns preferem o laço bem fininho, uns preferem o laço 400, outro o laço 600. Cada um se amolda da forma que se adapta houve melhor. uma certa resistência, mas a maioria das provas, quando chove, já aceita o laço sintético, que na verdade é como se fosse um plástico, né? Uma coisa assim, né? Laço sintético para não prejudicar muito o laço. Então, modernizou muito. Sim. Mas a essência é a mesma, né? A tecnologia também, né? A tecnologia também já anda junto com a atualidade, né? Tudo vai evoluindo. Tanto, Simone, que a tecnologia caminha junto, que hoje você sabe que se você não transmitir um evento de laço comprido para aquelas pessoas que estão em casa assistirem, pessoas que não podem ir ao clube, não podem ir ao evento, pessoas do Brasil inteiro que acompanham, que hoje existem vários canais. Com certeza. E agora eu vou fazer propaganda do meu também, é claro. Né? Existem canais de transmissão, dentre os quais eu sou um dos sócios do CLC na TV. Estamos engatinhando ainda, mas já conquistamos um número bom de inscritos. Estamos levando imagens para todo o Brasil, para o mundo, não só para o Brasil. Nós temos uns fãs lá no Paraguai que nos assistem todos os eventos. Quando acontece o Brasileirão do Laço Comprido, uma vez por ano aqui em Campo Grande. É transmitido pelo CLC na TV, ao vivo. E o Brasil inteiro nos acompanha. Então, as pessoas mandando recado através do chat, desejando boa sorte para os competidores que estão aqui, conversando, interagindo, dando força, né? Havendo provocação entre torcidas. Então, hoje, se você fizer uma festa de laço e não tiver uma transmissão ao vivo, parece que já não é a mesma. Então, modernizou nesse sentido também, né? Com certeza. E é um meio de comunicação que expande esse esporte, né? Vai levando esse esporte. Com certeza. E como que surgiu essa ideia de criar o canal e poder transmitir, levar mais próximo da pessoa que está em casa, que é amante do laço, mas que de repente não pôde ir especificamente naquela prova por algum motivo? Da onde surgiu essa ideia? Genial. A ideia dos outros canais anteriores ao nosso, ela surgiu do fato de que as pessoas iam para a prova e as pessoas que ficavam em casa não sabiam o que estava acontecendo. E pessoas que gostam, porque normalmente se o pai, a mãe, alguém da família gosta, a família toda acaba se adequando àquilo. Então, precisava levar essas imagens para aquelas famílias que ficavam em casa, aquelas pessoas que queriam estar participando à distância. E no CLC, como o CLC é uma das primeiras pistas cobertas do Brasil, se não me engano a terceira pista coberta do Brasil, uma estrutura que você conheceu, que é fantástica, como o CLC já é uma marca consolidada a nível de Brasil, nós precisávamos da mídia também. Então, nós não podemos ficar atrás. Com aquela estrutura monstra sem ter uma mídia, né? Então, surgiu a ideia, me ofereceram a possibilidade. Na verdade, começou com outro colega antes, só pelo Facebook, né? Algumas reportagens, parte de transmissões de algumas finais. Daí a gente acabou abraçando a ideia. Com um dos sócios do CLC, a gente fez a sociedade e estamos crescendo, né? Equipando, melhorando com profissionais, com qualidade de imagens. Claro que nem sempre as estruturas são boas dos clubes para a gente transmitir, mas na medida do possível a gente leva. E estamos crescendo e com certeza vamos crescer muito mais. Então, é muita audiência através dos canais. Por exemplo, a pessoa está lá no Rio Grande do Sul, tem um parente laçando aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Ele quer assistir. E só acrescentando mais alguma coisa sobre isso aí ainda. Você viu que estão montando estruturas para trazer mais conforto, que são as pistas cobertas. Agora, a Federação do Mato Grosso do Sul, provavelmente agora em 2022, estará com a sua pista, o Parque do Laçador terá com a pista coberta, com o apoio do governo do estado, terá com a pista coberta também. Nós temos pista coberta em Jataí, já tínhamos no Paraná, temos várias no Rio Grande do Sul. Lá no Acre o laço está crescendo.
tem pista coberta no Acre. Rondônia, o laço está crescendo. No Pará, o laço está crescendo. Mato Grosso. Quer dizer, então é o Brasil inteiro. Com certeza. O Brasil inteiro que comprou a ideia. O pessoal que se esparramou, né, pelo Brasil inteiro, levou essa cultura junto. Então é um crescimento extraordinário a nível de Brasil mesmo, né? Muito bom. Otobelli, quem quer contratar hoje o Otobelli para sua festa, para fazer uma prova em qualquer lugar que seja, quais são os meios de contato? Deixa para o pessoal aí o seu telefone, suas redes sociais, para que as pessoas contactem você para levar todo esse carisma, toda essa alegria e, claro, a comunicação inconfundível de Otobelli para a sua festa. Simone, assim, primeiro eu gostaria de pedir a todos que inscrevam-se, entra lá no YouTube CLC na TV. Tem também no Instagram lá o CLC Oficial, né? CLC na TV Oficial. Mas o carro-chefe, eu faço transmissão pelo Facebook também, mas o carro-chefe é CLC na TV no YouTube. Entre lá, inscreva-se, aperta o sininho que você, toda vez que a gente entrar ao vivo, você estará recebendo a notificação. Para contratar a gente é só entra lá no canal, tem meu telefone, ou então o 67, né, aqui do estado, 99974-7557. Vou repetir, 99974-7557. Então a gente faz um preço bom, a gente está crescendo, quer incrementar a sua festa e quer crescer com você também. Fora isso, Simone, a gente também faz um trabalho de reportagens, né? 2022 agora a gente vai estar levando o ranking, mensalmente o ranking do CLC, dos melhores de cada modalidade, fazer a provocação entre os top 10, os top 50, os top 20. Façam suas vai fazer apostas. Esse trabalho. A gente já faz visita, já fiz visita a vários ranchos, criadores aqui. Para mostrar os bastidores do laço. Exatamente. Né? Aí a gente está com... a gente já fez um combinado com o núcleo de criadores de cavalo crioulo do Mato Grosso do Sul. São vários criadores aí no estado. E o presidente do núcleo, o Beto Dietrich, lá de Costa Rica, um dos grandes criadores do cavalo crioulo, ele vai nos proporcionar a possibilidade de visitarmos todos os criadores do estado. Então, quando eu falei para ele de fazer essa visita, ele falou, já tenho até o título, o Dia de Campo do Cavalo Crioulo. Por que o Dia de Campo do Cavalo Crioulo? Porque o Dia de Campo no agronegócio é para as pessoas melhorarem a sua produção, aprenderem mais. O Dia de Campo do Cavalo Crioulo, quando eu estiver lá na cabanha do Beto, ele vai mostrar como ele trabalha. Ele vai mostrar os lados positivos e os lados negativos. Quando chegar no rancho Yucumã do Daniel, o Daniel vai mostrar tudo o que ele faz. Então vai fazer a comparação lá com o Beto. Pô, o Beto está melhor que eu nisso. Ó, o Beto está pior do que eu nisso. Então nós vamos trocar essa informação. Então, passando todos esses criadores, essas cabanhas, nós teremos a oportunidade de crescer, ajudar esses criadores a crescer. E fomentar também todo o mercado do cavalo no estado, né? Exatamente, além do fomento, o aprimoramento, né, nessa criação, né? Com certeza. Porque a gente tem comercializado muito, eu estou falando da raça crioula, tem tantas raças boas, Quarto de milha, que também é uma raça que se adapta muito bem. Eu estou falando do crioulo porque a gente comercializa, traz bons exemplares do sul e distribui aqui no estado e em outros estados também. Mas tem aí o quarto de milha, que é extraordinário o trabalho da BQM no Brasil, né? Você mencionava antes sobre o laço técnico, não sei se a gente tem ainda tempinho para entrar. Temos, vamos falar, porque eu quero que você mencione então, também o quarto de milha, ele tem através da BQM, os núcleos de cada estado fazem as competições, os campeonatos estaduais. Aqui a gente já sediou várias vezes o Potro do Futuro, que é uma parte top aí do quarto de milha. Então, aqui no estado, nós temos treinadores de ponta da prova técnica. E o quarto de milha, ele se tornou... Ele teve uma valorização muito acentuada em função dessas provas técnicas. Porque na prova técnica é que mostra toda a habilidade do animal, né? E eu até comentava em off para você antes, a gente, durante a pandemia, a gente fez 3 lives através do CLC na TV sobre as provas técnicas do quarto de milha, onde 2 dos nossos grandes treinadores do estado estiveram aí conosco no CLC, mostrando ao vivo, né,
trazendo animais em iniciação de preparo da prova técnica, em animais já prontos para a prova técnica, e colocando para aqueles que nos assistiram todas as manobras possíveis existentes. Como se trabalha o animal na saída do brete, como se trabalha o animal no acompanhamento do mesmo para laçar o boi, como trabalha o animal na abertura dele, depois de laçar o boi, na volta com o boi. Tudo isso aí é avaliado. São 4 manobras principais, que dentro dessas 4 manobras principais são vários itens que são avaliados. Então, diferentemente da prova de laço comum, que é armadas positivas e negativas, o laço comprido técnico, ele quer dizer esses 4, né? 4 segmentos. Ele funciona da seguinte forma. O treinador, ele laça o boi na regra normal do laço comprido. Antes da raia dos 100, a mesma pista, tudo as mesmas regras. Só que para ele ser julgado, para ele ter as notas, são 5 juízes que dão nota. A nota maior e a menor são desprezadas e é feita a média das 3 notas intermediárias. Ele precisa laçar o boi. Se ele laçar o boi, ele é julgado. Se ele não laçar o boi, é sem aproveitamento. Então ele já está descartado. Não, ele tem 2 oportunidades. São 2 corridas em cada modalidade. Como se fosse vida, né? Como se fosse vida. São 2 corridas. Se ele teve aproveitamento na primeira, é julgada, ele joga igual a segunda é julgada, porque ele pode melhorar a nota dele. Então, é importante ver o comportamento do animal desde a chegada dele no brete, se ele está agitado, se ele não está, se ele olha para o brete para esperar o boi, se a hora que ele pede o boi ele sai adequadamente. São vários. A avaliação é feita no animal? Do animal, a avaliação é do animal. O papel do laçador, do treinador, é simplesmente acertar a armada. Ele precisa acertar a armada para ele ser julgado. Nossa, que interessante. O julgamento é do cavalo. Tanto é que a nossa filmagem na prova técnica, ela é diferente um pouco da filmagem do laço comum, do laço tradicional. Por quê? Porque eu tenho que pegar o conjunto todo sempre, e eu tenho que pegar todas as manobras do animal. Então, é uma filmagem um pouquinho mais aberta, né? Foco bem, dou o zoom no início, mas depois eu trabalho com a imagem mais aberta, porque eu preciso mostrar todo o trajeto do animal. Então, isso aí traz também muitas divisas. Esse esporte também, essa prova também traz muitas divisas para todo mundo, porque é treinador, é tratador, é cuidador, médico veterinário, é treinador, que são treinadores equipamentos, de equipamentos. E assim tem outras raças também, né? A gente fez live sobre o cavalo árabe, que também já participa do laço, participa de outras atividades. Só aproveitando o cavalo árabe, ele se adapta bem ao esporte laço comprido? Se adapta. O cavalo árabe tem que ser bem trabalhado, né? Não é o cavalo... Eu não sei. Cavalo nervoso, cavalo quente, né? Na minha opinião. É o primeiro cavalo do mundo, né? Então ele tem muitas características que as outras raças pegaram dele, né? Eu comparo, por exemplo, o quarto de milha é um cavalo mais versátil, né? Que dá para tudo, né? Já o crioulo é muito mais resistente. O crioulo tem rusticidade e resistência. Ou seja, nesse caso que você mencionou anteriormente, que teve 24 horas de laço sem parar, ele é o cavalo que aguenta do começo ao fim. Simone, foi uma das primeiras coisas que eu observei. Que raça está laçando lá? Qual é a raça? Claro, você tem direito de trocar de animal durante a laçada. Sim. Se a pessoa tiver 2 ou 3 animais, vai trocando. Mas qual é os animais que estão resistindo mais? Aí cada um se adequa, cada um tem a paixão pela sua raça, né? Então eu valorizo todas. Eu estou falando seu carinho, dessa parte da maior resistência e rusticidade. Agora, todos os animais têm habilidade. Outros esportes que chegaram aqui no estado e estão crescendo muito, que nós também lá no Rancho Yucumã a gente vai partir para esse lado também. O ranchote. Ranchote do estado está crescendo muito. Verdade. Que também leva as famílias, em número menor, lógico, mas leva as famílias. Prova que eu já transmiti que aqui no estado também está fortalecido. A prova de apartação. Animais de grande valor aqui no estado, eu cito entre eles aí a Fazenda Gruta Azul, o seu Norberto, a doutora Patrícia, lá que trabalha com cavalo de apartação. Animais muito valiosos, né? Animais. Vamos falar em termos assim, um garanhão de R$800 mil.
É muito dinheiro, né? É muito dinheiro, né? Quase R$1 milhão o cavalo. Quase R$1 milhão. Deus. Mas é o que acontece. Sim. Vamos falar aqui em leilões que aconteceram aqui do quarto de milha, aqui no Mato Grosso do Sul, de 460 mil para uma égua, 400 mil, 300 mil, 200 mil para uma égua. Mas é o valor do animal. Sim. Porque esse animal, essa égua vai ser tirada embrião, essa égua vai estar com cruzamento com os melhores garanhões, vai dar animais de ponta. Então, o aprimoramento da raça. Sim. É a mesma coisa que a genética no bovino, né? Genética no bovino. A pecuária de antes não é a pecuária de agora. Jamais. Nem cabe a pecuária de antes, né? Sim. Não cabe. Cabe a de agora. Então, é o que eu falei, né? Evolução, o aprimoramento. Exatamente. E claro, né, assim, de uma forma geral, a gente tem que andar junto com a evolução, né? Tem evoluído bastante. Eu só queria citar mais um detalhe também é a questão do quarto de milha. O quarto de milha pintado, vamos falar. O Paint Horse. A gente é muito lindo. A gente transmitiu também o campeonato aqui, parte estadual e nacional, que aconteceu aqui há 2 semanas, aqui no CLC. Então também está crescendo no estado. É claro, o número é pequeno hoje, mas está crescendo. Então a gente vê todas as raças evoluindo. Eu esqueci de citar o Pantaneiro, que é aqui do nosso Pantanal, grandes criadores. Leva o nome do nosso estado. Exatamente, leva o nome do estado. A gente tem aí bons animais para laço. Animal que, esse sim, né? No meio do Pantanal, né? Atravessando as lagoas, né? Que é resistente de verdade. De verdade. Né? Esse sim é preparado para o nosso Pantanal mesmo. Então, são várias raças, mas o objetivo é o mesmo. Se nós falar em laço comprido, aquele que se adaptar à raça, aquele que gostar da raça e procurar aqueles animais de mais habilidade, tiver um animal bom, vai laçar bem. Não tiver animal bom, não vai laçar bem também. Tem cavalo para todos os gostos e jeitos, né? Tem, para todos os gostos e jeitos. Só que também não adianta você querer laçar bem se você não tem um bom animal, né? É verdade. O animal tem que estar preparado para aquele tipo de prova. Isso que a gente fala, que não adianta você... Eu vi casos de pessoas que laçam cavalo sem bocadura, sem uma cabeçada, cabeça livre, eu fico impressionada. É um cavalo muito bem treinado que faz realmente o trabalho sozinho. Muito bem treinado, animal dócil, né? Animal de um temperamento extraordinário. Isso a gente assiste várias vezes, a pessoa tirar a cabeçada e fazer a apresentação, né? Para as pessoas e para mostrar que o animal tem valor mesmo, né? Com certeza. Enquanto isso, você fica com algumas imagens aí do canal CLC na TV, enquanto a gente vai aqui finalizando. Infelizmente, o nosso programa está acabando, nosso tempo aí está se findando, mas, Otabeli, quero agradecer imensamente você por ter aceito esse convite de estar aqui em um dos nossos podcasts, trazendo a realidade, ao conhecimento de todo o público que está nos acompanhando, informações relevantes em relação ao nosso universo sertanejo, né? Muito obrigada por estar aqui hoje e levar o seu conhecimento, seu vasto conhecimento, principalmente no que tange o assunto laço comprido, para todo o nosso público. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, Simone, e você sabe que eu estarei sempre à sua disposição, à disposição daqueles que quiserem falar sobre esse tipo de esporte. E uma alegria muito grande realmente participar desse seu programa. Queremos estar mais vezes juntos. Te desejo uma sequência na sua carreira política extraordinária. Vejo o seu esforço. Você será recompensada com certeza. E só concluo dizendo a todos, o esporte da família brasileira vai crescer. A gente quer crescer junto com todos. E eu concluo dizendo a todos assim, o laço une. O Laço Une, gente. Esse foi mais um podcast Simone Chucra no Universo Sertanejo. E eu vejo você no próximo capítulo. Vambora, Zé Ronaldo pra cima do Boi a partir agora, depois tranca o brete, Renatinho, Léo e Gustavo, vai baixar a barra dos 60 metros, vai começar o desespero de muita gente, vai chegando a hora de mostrar agilidade e habilidade dos senhores laçadura, aqui o trabalho Zé viajou, aqui ele vai conduzindo, vai aguardando o melhor momento, botou na batida de longe, botou rasa demais, reza que para rezar, tem que parar a arma dele vai chegando, vai confirmando, a arma dele vai somando, é ponto, trancou o brete pra mim na raia dos 60.